Pastora, e olha só, você falou aí, né, da palavra, e ao contrário dessa visão de liderança, eu quero levar no outro ponto. Um outro líder que foi profeta naquele tempo, e ali eu vou colocar liderança, porque como profeta, ele estava liderando uma batalha contra Jezabel. Vamos falar de Elias. Foi exatamente o oposto quando Elias foge, mesmo depois de ter feito tantos acontecimentos, tantos sinais, tantos prodígios ali contra os profetas de Baal. No livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 4, Elias ele vai se colocar num patamar de quê? Ele vai sair, caminhar, parar embaixo de uma árvore, e ali vai esse desânimo, esse peso vai pegar sobre ele. Até eu vi que o pastor Carlos Alexandre outro dia, num programa de rádio, trouxe essa palavra com o pastor Jefferson aqui. Acho que na outra segunda passada. Não essa de antes de ontem, mas na outra passada, se eu não estou enganada. E Elias, ele vai fazer o quê? O que toma conta de Elias? Medo. Porque Jezabel manda um recado para ele. Diga para ele que eu vou perseguir ele, vou matar ele, tá. E ali ele se permite ser abalado pelo medo da perseguição. E ele entra nessa caixa. Olha o que ele tinha acabado de fazer. Derrotar quantos profetas de Baal. Mas ele entra nessa caixa da sua emoção mal resolvida, de medo, e é pior. Aí eu quero entrar em algo muito importante. Ele traz até mesmo para os antepassados dele, para as gerações anteriores, para o pai e para a mãe. Ele diz o que? Ele se compara. Ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais. Entendeu? Então ele se coloca como? Num lugar de falência. Eu também não dei conta de fazer o que eu tinha que ter feito, assim como os meus pais também não deram conta de fazer o que eles tinham que ter feito. Você está entendendo esse pensamento que precisa ser desmistificado? Então, para você ter um amadurecimento, que é o nosso foco principal hoje aqui, primeira coisa, você precisa entender que amadurecer, você precisa assumir, pegando lá a primeira palavra de Gênesis, capítulo 3, verso 12, que foi o que a gente começou, dando base para Adão, quando jogou a responsabilidade em Eva. Você precisa entender que crescimento e amadurecimento só vem quando você aprende a assumir a sua parte de responsabilidade dentro do processo. Não estamos falando aqui atribuindo culpa. Culpa é uma palavra muito forte. Eu gosto sempre de separar. Responsabilidade é diferente de culpa. Mas responsabilidade. Qual foi a sua responsabilidade dentro disso? Porque a gente vai falar até de casamento, muitas vezes, né, pastor? Vamos pegar algo hipoteticamente aqui. Casamento. Acaba o casamento, a culpa é só do outro. Não, não é bem assim. Uma relação é constituída de 50% de cada lado. Então, peraí. Se não deu certo, onde é que está a outra parte dos 50%? Qual é a minha participação nisso? O que eu deixei de fazer que talvez eu poderia ter feito? Ou o que eu fiz que eu deveria ter feito de maneira diferente? Você precisa entender que em algum determinado momento você tem uma participação. Responsabilidade. Você precisa entender qual é a sua responsabilidade dentro desse processo. Né? Ou o casamento acabou, ficou com problema nos filhos, consequências, situações. Qual é a minha responsabilidade dentro disso? Por medo de enfrentamento com o ex-marido, eu abri mão do meu filho, por exemplo. Você está entendendo? Responsabilidade minha. Então, você precisa entender qual é a sua participação de responsabilidade. Então, a gente, dentro de amadurecimento, primeiro, responsabilidade. Segundo, o que é que eu preciso mudar dentro da minha mente? Virar essa chave, sair desse lugar de dor, de vergonha, né, que me enrijeceu a mente de uma tal forma que eu forjei uma estrutura que eu não quero que ninguém toque nessa estrutura, porque no fundo, eu sou tão inseguro, porque insegurança é sinal de maturidade. Eu sou tão inseguro que eu não quero que líder nenhum, nem ninguém toque nessa casca que eu criei. Você sabe, pastora, que muitos anos atrás,
Muitos anos mesmo, eu me lembro que eu estava num monte com a senhora, Deus me trouxe isso aqui. Deus quer que eu fale sobre isso. Muitos anos atrás, Deus me trouxe uma visão sobre mim. Eu estava orando, nem estava na Argentina ainda. Muitos anos mesmo. Eu me lembro que a gente estava num monte, estavam muitas mulheres. E aí, eu me lembro que daqueles devocionais que a senhora fazia na tarde, assim, com as mulheres, sabe? E eu me lembro que eu fui... Eu retomei isso. Que benção. Fico feliz. Preciso eu cruzar do ano e vir. Retomamos essa... Então, vamos lá. Então, pastor, olha só. Eu me lembro que eu estava orando. E eu me lembro que quando eu orava, por isso que eu falo que o Espírito Santo te traz a luz. Eu estava orando e eu falei, Senhor, o que preciso? O que eu preciso mudar? O que é que está acontecendo? Eu tinha algumas indagações naquele dia. E eu me lembro que Deus me mostrou uma árvore, o tronco de uma árvore, pastora. E você sabe o que Deus me mostrou? O tronco da árvore. E aquela, sabe quando a árvore fica com aquelas cascas grossas já soltando eu não vou saber os termos técnicos para falar, nem vou me atrever. Só um pouquinho, dá uma analisada, o pessoal tá dizendo que tá sem som o áudio. Não? Isso, tá normal, né? Eu não vou saber os termos. Só digita ali que tá normal ali nos comentários. Eu não vou saber os termos técnicos para falar aqui, mas sabe quando a árvore tá soltando aquela casca assim? Que ela tá trocando, parece, de casca? E ela solta toda aquela casca mais grossa e ela fica no verde assim, sabe? Você já viu isso? No tronco? Uhum. E o Senhor me trouxe essa visão. O que eu entendi, pastora? Que Deus estava querendo o quê? Arrancar as minhas cascas. Uhum. Precisava eu me permitir, aleluia, chegar no tronco de novo, no verde de novo, para trazer de novo algo sobre a minha vida. Deus queria arrancar toda a casca. Porque é igual quando a gente fala que Deus vai restaurar a tua vida. Tu já parou para pensar o que é uma restauração de uma parede? Eu sempre falo isso para minhas ovelhas. Se eu pegar só uma tinta, pegar uma parede que está toda mal rebocada lá, e só passar de qualquer jeito por cima de outra tinta que já foi passada uma camada, outra camada, outra camada, eu preciso o quê para que fique uma pintura perfeita, algo lindo de se ver, que todo mundo admire? O que eu preciso que seja digno de admiração? O que eu preciso fazer? Se eu só pegar um pincel, um rolo de tinta e passar por cima para ser mais fácil, que é mais rápido e mais barato, mais econômico, mas se eu raspar com uma faquinha, vai aparecer as outras camadas que estão embaixo. O que está feio. E muitas vezes, como cristão, a gente se coloca nessa posição. Eu mudo de igreja, onde eu quero chegar? Eu mudo de igreja, 10 vezes se preciso for. Deus usa alguém, não, porque lá Deus vai te restaurar, mas eu não me permito a restauração. Porque a restauração, quando eu chego numa igreja que trabalha verdadeiramente cura, pastora, e libertação, porque quando eu falo de libertação aqui, eu não estou falando de metanoia, que é a mudança da mente, é uma libertação, deixar de ser escravo, de ter a mente escravizada. Não estou falando de uma libertação de possessão demoníaca, estou indo em outro ambiente aqui, mas para entender e aí vem uma cura. Quando eu estou falando disso, pastora, a restauração, o que ela precisa? Você precisa se permitir que nessa igreja realmente, sabe o que é? O pastor, através da palavra, o que vai ser ministrado, do conteúdo, da visão da igreja, que trabalha nessa visão realmente, é como se pegasse aquela espátula do marceneiro e comece a raspar a parede, ó. Não. Então é essa outra espátula. Essa daí é dos pintores, do né? pintor. Sabe qual que é que eu tô falando, né? Aquela que tira até resto de massa de tinta, assim. Uhum. Começa a raspar e arrancar. Aí arranca a primeira camada, arranca a segunda camada. Aí deixa lisinho, aí eu venho de novo, de repente eu preciso passar uma massa nova. Aí eu pego a lixa, passo por cima da massa nova para tirar a imperfeição e excesso de massa. E aí depois eu aliso, aí depois vem com outra ferramenta que eu não sei o nome, que vai alisando, tudo isso é movimento de força. Só que eu já falei 3 processos, para depois vir com a pintura e o acabamento, retoques. Então você está entendendo que quando a gente fala de restauração, não é de qualquer jeito e qualquer mão de tinta por cima.
Não é qualquer tinta também. Não é qualquer tinta também, que se você comprar a mais barata... Você vai ter problema depois. Exatamente. Em 1 ano você vai ter que passar a mão de tinta de novo. Até menos, né? É? Então, você precisa entender esse processo na tua vida. Então, quando a gente fala, né, pastora, de cura, e aí a gente volta lá no processo da vergonha e de estrutura forjada, eu preciso, porque talvez se você, vamos voltar lá naquela primeira parte, se eu chego para a pastora ou para o pastor da igreja, quero saber da visão, e aí eu fico pensando assim, eu não posso perguntar, né? Como é que eu vou fazer uma pergunta dessa? O que o pastor vai pensar de mim? Ó, a tua mente de gente ferida, que já se acusa. O pastor já vai achar que você já veio para querer tomar a igreja dele, talvez por isso que você está querendo vir cá. E por que a tua mente te acusa de roubo? O que tem por trás dessa mente? E aí a gente precisa voltar nas bases. Será que você não foi acusado muito injustamente quando era criança? Responsabilizado? Entendeu? Interage muito com as injustiças. E aí isso não te permite uma pergunta tão simples como essa? Ou será que o pastor vai pensar que eu sou o quê? Uma pessoa ignorante, que eu não consegui perceber ainda a visão da igreja? Que eu sou burro, que eu não consigo entender através das pregações, das ministrações, qual é a visão da igreja? Fala de vergonha. Será que você não foi uma criança que interagiu muito com a vergonha? Dificuldade de aprendizado? Que na escola era ridicularizado? As tuas notas não eram tão boas assim? Né? Se você tinha problema para interagir com o aprendizado, mudança de etapas, de fase na escola, e aí que por trás a tua família não conseguiu te dar um suporte. Aqui a gente pode falar, meu Deus, pastor, eu tenho descoberto tantas coisas. Crianças, por exemplo, que interagem até mesmo quanto que está ligado, pastora, com a dislexia, descalculia, desortografia, sabe? Que são sintomas do processo cognitivo de aprendizado ali na parte da primeira infância para a segunda infância, não conseguem ler direito, não conseguem fazer um texto, não conseguem traduzir um ditado da informação que recebe para colocar num papel. E aí você começa a analisar o histórico daquela criança e aí pergunta assim, quem é que fazia tarefa com você na casa? Ninguém. Tarefa? Não. Eu nem caderno eu tinha. Meu material escolar era sempre perdido. E aqui a gente já vai falando de um outro contexto. Quem é que ficou no papel de ser a figura de autoridade dessa criança? E fazer esse papel, esse vínculo, porque fala de vínculo afetivo, proteção, que eu vou trazendo segurança para a criança. Porque quando a criança vai mudando de etapa, pastor, a gente precisa entender desde que o bebezinho, quando a gente fala de aleitamento materno, por exemplo, e isso é algo fantástico que eu orei tanto para minha filha conseguir amamentar, sabe por quê, pastora? Para ela não repetir um padrão meu, porque eu não dei de mamar para os meus filhos. Glória a Deus. Tá entendendo? 9 meses eu orei para Maria Vitória conseguir amamentar o Samuelzinho. Por quê, pastora? Porque hoje eu entendo que o fato de eu não ter amamentado, o que aconteceu? Porque não era só leite, né? Mas ocitocina que é liberado no contato. A mãe quando pega a criança no colo, aquela interação do olhar com a criança. Eu estou transmitindo quantos valores? Segurança. Eu tenho tempo para você. Eu parei a minha vida para você. Proteção, carinho. Olha quanta coisa. E aí tudo bem, a mudança de fase vai acontecendo, a criança vai crescendo, eu vou saindo desse processo de amamentação, mas eu preciso fazer a mudança da fase dando continuidade a um acompanhamento. Então agora é a hora da comida. Os valores precisam continuar, eu não tenho mais uma mesa que eu participo, a minha família, estamos falando de estrutura familiar. Cada um come o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. A criança nem come, crianças que nem almoçam.
Crianças que talvez vai comer no quarto, assistindo TV, a mãe não sabe como foi a rotina dele escolar, como foi o dia dele na escola, não pergunta nada, não pergunta se tem tarefa, não faz um acompanhamento. Aqui estamos falando já que uma mudança de fase para outra, porque a criança com a mãe, se eu não estou enganada, até os 7 anos, ela tem uma simbiose total com a mãe. Ela pensa que ela e a mãe é uma continuação só. Então, quando ela começa a sair dessa primeira infância dos 7 para 8 anos, ela precisa que esse processo, ele não pode simplesmente ser uma ruptura. Agora você já é grande, você já dá conta de se virar, toma banho sozinho, se veste sozinho, come sozinho, faz tudo sozinho, vai para a escola sozinho. Crianças que vão para a escola, pastora, se sentindo ameaçadas, com medo. Crianças que a gente atende com históricos, morava no sítio, tinha que caminhar quilômetros à noite. Então, o que acontece? Quer dizer, no amanhecer, né, na primeira hora do dia, que era ainda escuro, com medo, às vezes levado pelo irmãozinho mais velho. Você consegue entender o quanto foi difícil o processo para essa criança de medo, de vergonha, de até mesmo dizer eu não sei ler, crianças que vão se escondendo, crianças que hoje, que são mães, não conseguem auxiliar seus filhos. Por quê? Porque eu também não aprendi como eu devia ter aprendido. Então eu tenho dificuldade também. Então hoje eu também não consigo, sabe, transmitir para o meu filho o que eu podia transmitir. E eu acho que está certo, porque eu fui criada dessa maneira. E eu sobrevivi, porque na ignorância, muitas vezes, a gente para fazer esse comentário. Ah, vai viver, eu vivi. Tá tudo certo, eu preciso trabalhar. E é desse jeito mesmo. Mãezinha que me escuta nessa manhã. E pai, aqui não é julgamento, longe disso, porque eu entendo e muito o quanto muitas vezes a gente é arrimo de família, às vezes. O que quer dizer isso? Eu sou pai e mãe que tenho que sustentar uma casa, né? E eu preciso dar conta desse sustento, pastora. E quando eu preciso dar conta desse sustento, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho condição. Às vezes eu tive 3, 4 filhos. É assim mesmo, a gente vai terceirizando. O maior tem que ficar na responsabilidade do menor. E aqui esse maior já cria uma responsabilidade fora do tempo. E aí ele cria uma responsabilidade fora do tempo, pastora. Agora, quando a pastora me chama para colocar uma responsabilidade na igreja na minha mão, porque quando a minha mãe chegava em casa e se o meu irmão não tivesse trocado, comido já, banhado, já com a casa organizada, tudo limpo, o pau comia, o que acontece com essa criança agora na fase adulta? O que é resultado para ele? Responsabilidade. Cobrança, ameaça e medo. Se eu der conta, não fiz mais que a minha obrigação, porque eu sou o irmão mais velho. Porque nem um elogio eu não consigo ter. Mas se eu não der conta, paulada, ameaça, castigo e dor. Desvalorização, rejeição, mágoa, ferida, falta de amor. Então, do que nós estamos falando aqui, pastora? Olha toda essa estrutura agora que foi forjada. Então, agora, pastora, essa criança, quando cresce, chega na igreja. A pastora está vendo todo o talento. Meu Deus, o cara é o cara certo para aquele departamento. Você vê que ele é criativo, ele é espontâneo, ele é dinâmico, ele tem vários, vamos dizer assim, requisitos para assumir aquilo lá, né? E aí, de repente, quando você vai colocar na mão dele, mas aí a pastora fala assim, mas você ora, porque eu estou falando de Ministério Sementes da Fé, que é onde eu praticamente me criei, né? E é onde eu estou inserida até hoje. Então, o que eu estou falando aqui? Eu sei a visão deles. Você ora primeiro, para que Deus tem que falar com você também. E aí você vai orar e aí usa aquela situação que a pastora colocou. Não, Deus falou comigo que não é para eu assumir, não. Mas, na verdade, o que é? Onde é que você está travado? Primeiro, medo. Segundo, mas aí você precisa fazer análise desse medo. Medo com contexto de quê? Da responsabilidade de quando você não deu,
resultado quando você era criança e foi muito cobrado. Então agora eu não quero mais responsabilidade sobre a minha vida, porque responsabilidade para você é sinônimo de cobrança e de dor. Então eu não quero. Você está entendendo? E isso te impede de crescer. Pastor, então o que eu faço para resolver isso na minha vida? E aí me impede de crescer, impede a minha mudança de mentalidade, impede meu amadurecimento, impede meu crescimento, impede eu de gerar frutos, impede a igreja de crescer, impede muitas vezes que eu quero continuar nesse lugar de dor ao invés de escolher a cura, porque a igreja que eu estou inserido me traz a possibilidade de cura. Mas sair do lugar de dor é escolha minha. Porque nem terapeuta, nem Jesus trabalha na força. Sou eu que tenho que liberar os outros 95% do meu coração, do meu inconsciente para ser acessado e ser curado e chegar nesse lugar de cura para que eu possa ter um crescimento. Por que eu estou falando tudo isso, pastor? Porque é justamente isso. A igreja se perde na sua visão, muitas vezes, pastores, né? O que está na posição, como Ezequias, que você falou, fantástico. Esse é o líder amadurecido que entendeu. Eu não posso ficar patinando. Posso olhar para Senaqueribe. Eu posso oportunizar para ele o processo de cura. Eu estou dando possibilidades. Você falou da escola bíblica, pastora, né? Às vezes a pessoa não quer fazer escola bíblica. Talvez porque ela teve um contexto de aprendizado, de ignorância, de não saber ler muitas vezes, ter dificuldade no ambiente escolar. Mas até para isso eu tenho que ter a sinceridade, né? E já aconteceu na nossa igreja, por exemplo, lá a gente tem caso. Você está entendendo, pastora? Que a pessoa, o pastor de tanto insistir, a pessoa... E aqui eu já quero falar algo para líder já. E daí abriu o coração. Abriu o coração e falou da sua dificuldade para o pastor. Mas e agora quando a igreja, ela tem um professor até para acolher essas pessoas, e as pessoas não querem fazer? Aí a gente fala do quê? Aí realmente eu decidi ficar nesse lugar de dor. Sabotagem. E as pessoas, infelizmente. Né? E aí o líder, desse ponto de vista, ele tem que pensar, eu quero falar algo muito importante, pastora. Ele tem que pensar de uma maneira coletiva. Não, eu vou te falar mais, Bruno. Quando a pessoa ela tem essa resistência, mesmo a igreja dando essa oportunidade, é uma questão de personalidade. Uhum. Sabe? É uma questão de ignorância na sua personalidade. Uhum. E existe muito isso dentro da igreja também. Essa cultura da ignorância, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? Se você não se permite, não vai ter como ser feita a obra. E você, não. Quem perde é você. Exatamente. Né? Não é o reino de Deus. Por quê? No reino de Deus, Deus levanta outra pessoa. Exatamente, pastor. E o que mais tem pessoas que querem, né? Que querem fazer a obra, querem fazer algo para o reino de Deus.